Salve galera! Primeiramente eu queria começar esse vídeo de hoje agradecendo a todos vocês. O canal alcançou quase 120, 119 inscritos e isso para mim é impressionante. Nos últimos dias, praticamente por causa de algum de vocês que está me escutando, houve uma divulgação do canal e em 2 dias eu tive mais de 20 inscritos. Isso é uma mostra que o canal está funcionando, que os conteúdos estão legais, isso é bastante motivador. E eu quero então fazer um vídeo especial hoje para comemorar estes mais de 100 inscritos, que eu já queria comemorar, e o que me impressionou muito, que foram quase 20 inscritos nos últimos 2 dias. Muito obrigado e agradeço a cada um de vocês. Eu suspeito que muitos dos inscritos no canal sejam tecladistas ou sejam músicos, tá? No mínimo, é gente que gosta muito de música e de música de qualidade. O vídeo que eu quero fazer hoje é sobre os álbuns de tecladistas solo que eu mais gosto, ou seja, quais os álbuns de solo de tecladistas que eu recomendo. Eu fiz uma seleção bem legal para vocês e alguns já interagem com outros vídeos que eu tinha feito. Vamos lá. Eu queria começar por um álbum talvez não tão conhecido e ele é um tecladista chamado Brian Auger. Claro, esse álbum aqui, alguns poderão dizer, né, que o Brian Auger não é um álbum solo dele, e é verdade, né? Esse aqui é um dos projetos dele, e vamos dizer assim, é uma segunda formação clássica de bandas que ele fez, que se chama Oblivion Express. Esse álbum é de 1971, e eu começo por aqui. Eu considero o Brian Auger, que principalmente é conhecido por tocar o Hammond Organ, mas um dos tecladistas mais subestimados e desconhecidos do rock, do blues, mas do rock, né? O que ele faz é um rock orientado pelo teclado, por um Hammond distorcido. Esse cara toca muito, ele continua tocando muito até hoje, e ele deveria realmente ser mais conhecido. Eu considero quase um álbum solo, porque semelhante a outros tecladistas, é uma banda, mas principalmente assim, ele que faz os arranjos, ele que produz, e a maioria das composições é dele, né? Inclusive nesse álbum aqui tem uma composição do John McLaughlin, que é o Dragon Song. É um álbum bem legal, então eu recomendo. Parte ele mesmo canta das músicas e tem muitos sons também instrumentais. Uma outra coisa que eu queria falar daqui para frente é o que eu considero tecladistas, né? Porque eu gostaria de fazer outros vídeos sobre, por exemplo, pianistas ou tecladistas de jazz, ou pianistas de jazz, ou organistas de jazz. Então, eu considero tecladistas para esse vídeo aquele tipo de músico que depois de um certo tempo, dado o avanço tecnológico, principalmente finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70, começou a fazer aquele set de diferentes teclados e utilizar aquela orquestração de diferentes teclados, né? Então começou juntando um piano elétrico, até por fins de ser mais fácil levar para uma tour, né? Mais a logística dos instrumentos é um pouco mais fácil para o tecladista, né? Então eles começaram a levar piano elétrico, um Fender Rhodes ou um Wurlitzer, juntaram aquilo com um Hammond Organ, ou um Farfisa, ou um Vox Continental, e aí já começaram a surgir também os sintetizadores analógicos, como o Moog, por exemplo, e às vezes juntava também com um piano acústico que estava lá naquele palco. Enfim, isso é que eu considero um tecladista, né? A gente poderia falar de outros aqui, obviamente, o clavinet, né? o Hohner, principalmente, e tantos outros instrumentos que a gente pode considerar, então, tecladistas. Esse é o meu foco, né? Porque que eu deixo aqui alguns músicos de fora, né? Então, começando aqui pelo Brian Auger.
né? Escutem esse álbum aqui, Oblivion Express, que acabou se tornando o nome da banda, né, que acompanhava ele, embora não fossem sempre os mesmos músicos, mas o nome da banda. Não deixem de escutar esse cara, que é muito bom. Antes dessa banda Oblivion Express, ele teve uma banda chamada Trinity, né, que também é bastante conhecida, conceituada, mas no meu gosto eu não gosto tanto, eu não acho tão interessante. Eu acho que o Brian Auger, depois de algum tempo, de alguns anos, 4, 5 anos desse formato Trinity, ele amadureceu realmente com o Oblivion Express. Bem, o segundo álbum eu já havia falado aqui em outros vídeos. Esse aqui eu considero o álbum onde inicia tudo, né? Inicia aquele contexto do Keyboard Hero, né? Então o ano é 1973 e o Mr. Rick Wakeman lança esse álbum, The Six Wives of Henry VIII. É um álbum incrível, para mim é o primeiro álbum onde realmente um tecladista tem uma postura assertiva, né? A quantidade de instrumentos que ele usa nesse álbum, acústicos, piano, órgão de tubos e os sintetizadores emergentes em 1973, fazem desse álbum um álbum explosivo, ele é único, né, no contexto de tecladistas. É raro um tecladista que não curta este álbum do Rick Wakeman. Como eu já comentei um pouco mais num vídeo aqui no canal sobre a discografia do Yes e também sobre todos os álbuns do Rick Wakeman, eu fico por aqui em relação a esse álbum, mas é um álbum que eu recomendo para aqueles que querem aprofundar um pouco em álbuns solos de tecladistas, né? O do Rick Wakeman, pelos motivos que eu coloco lá no vídeo, eu recomendo este para o meu gosto, né? Em relação ao Viagem ao Centro da Terra ou o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né? Da tríade principal da discografia do Rick Wakeman. O terceiro álbum é também do contexto da década de 70, tá? Embora o álbum solo do Rick Wakeman, o Honk. Eu também já comentei parte da discografia, eu tenho 3 vídeos aqui, um sobre Emerson, Lake and Palmer e 2 sobre o Keith Emerson em específico, que eu considero realmente o mais distinto dos tecladistas de rock. E um pouco da história desse álbum, né, chamado Honk. O Keith Emerson já queria ter lançado um álbum solo quando ele compôs o concerto para piano e orquestra dele, tá? Ele já planejava. E aí foi o contexto que eu explico lá no vídeo do Emerson, Lake and Palmer, que ele acaba lançando um álbum onde praticamente assim, um álbum duplo, mas onde numa das faces do álbum é o concerto para piano e orquestra, depois um lado do Greg Lake, um lado do Carl Palmer e um lado eles 3 tocando juntos, né? Então acabou ficando um mezzo álbum solo de cada um dos integrantes e uma face, um lado do disco 2, o lado B do disco 2 acaba sendo músicas onde os 3 tocam em conjunto, uma música os 3 em conjunto e outra com orquestra, que é a Pirates. Bem, ademais, para fugir dos impostos do Reino Unido, além de viver na Suíça, ele foi para as Bahamas. E então, finalmente, assim, depois de ter lançado o derradeiro álbum, O Canto do Cisne, né, o álbum Love Beach, o Keith Emerson com o Emerson, Lake and Palmer, o Keith Emerson lança então esse álbum solo de 1981, que é muito legal, muito legal. Ele tem uma vibe caribenha. Por sinal, eu não sei se vocês já se tocaram, que muitos tecladistas muito apreciados no mundo, mas muitos deles, como eu vou mostrar aqui, eles ou têm uma profunda influência da música latino-americana ou da música brasileira. E esse aqui é um dos casos, né? Nós já sabemos que o Keith Emerson teve aí uma série de tributos, uma série de homenagens, né, musicais que ele fez ao Alberto Ginastera, o compositor, um dos principais compositores eruditos argentinos. E nesse álbum aqui tem muita vibe que não entrava lá no Emerson, Lake and Palmer, que é uma vibe caribenha, uma vibe mais largada, de um outro período da vida dele,
né? Tem muitas histórias dessa época aqui. Uma história curiosa que eu não contei em nenhum dos meus vídeos é que ele estava numa fase de uso abusivo de drogas e também praticando muito mergulho. E numa desses conjuntos entre mergulho e uso abusivo de drogas, ele resolve, junto com um amigo, não vou comentar aqui, de uma outra banda, ele resolve ir nadando das Bahamas ao Reino Unido. Você se imagine a loucura que esse cara tava, de nadando das Bahamas ao Reino Unido. Ele decidiu, nesse evento, parar de usar drogas. É muito interessante, né? Porque ele quase morreu, obviamente, né? Quase morreu afogado. E esse álbum aqui, ele é de uma sofisticação, né? Ele começa com uma música bem legal, que é Hello Sailor, que é como barulhos de barco, como o inicinho lá do A Momentary Lapse of Reason, né? Do Pink Floyd. E depois ele já entra numa música impressionante, que é Bach Before the Mast, que é um arranjo de um compositor que fez com base na música e no contraponto de Bach, numa velocidade impressionante, com virtuosismo, que assim, eu diria que ali nós estávamos no pico do Keith Emerson antes dos problemas que ele teve de nervos e músculos do braço direito. Tá? Então essa é a minha já terceira dica. A minha quarta dica, vamos dizer assim, eu gostaria de mais ou menos dividir em dois, né? Um dos meus tecladistas favoritos, e que eu acho que ele tem que ser escutado, diversos álbuns solo, é o Chick Corea. Né? Esse álbum, Leprechaun, o The Leprechaun, é considerado um álbum bem de transição entre o que ele fazia no inicinho, com solo, ou com Return to Forever, ainda com aquela formação, com Flora Purim e Ayrton Moreira, né? E Joey Farrell na flauta. E esse álbum aqui é um álbum de transição muito interessante. Eu fico na dúvida às vezes, eu acho que ele é um álbum então que deve ser escutado por aqueles que gostam de Chick Corea ou que querem escutar um teclado universal, porque ele não é tão jazzístico. Obviamente ele é um pianista, tecladista de jazz, mas aqui tem bastante teclado eletrônico. O começo já começa com um solo incrível, assim, só solo monofônico de um sintetizador analógico. É assim que começa o álbum, é um álbum mágico, né? Aqui canta a esposa do Chick Corea, quase numa transição assim entre aquilo que ele fazia no Return to Forever. E é interessante esse álbum. No caso aqui, a Gayle Moran, né? Eu já falei dela no meu vídeo do Mahavishnu Orchestra, né? Que ela toca um tempo no Mahavishnu Orchestra. Mas eu não vou enfatizar esse álbum não. Né? Eu acho que o álbum, se eu dissesse qual álbum do Chick Corea você recomenda para escutar, um álbum tecladístico do Chick Corea, aquilo que eu falei para vocês, não é um álbum solo de piano ou um álbum só de jazz, né? Um álbum tecladístico, né? É esse aqui, My Spanish Heart. Embora ele seja um álbum, então, bastante marcado, como o próprio nome do título diz, pela música espanhola, como caracteriza muito do Chick Corea, diga-se de passagem, esse álbum, o The Leprechaun, ele é um álbum muito influenciado pela música brasileira. Nós sabemos que o Chick Corea ele é muito influenciado pela música brasileira, né? Pela música latino-americana, centro-americana. Né? Então aqui está outro tecladista também que é profundamente influenciado por essa música. Esse álbum aqui, My Spanish Heart, ele é um álbum duplo e absolutamente criativo. É algo impressionante realmente o que ele faz aqui em termos de teclados, os mais diversos teclados, e ele toca aqui com uma formação de músicos que eu gosto muito, no caso Steve Gadd na bateria. Eu acho bem legal a formação do Chick Corea com o Steve Gadd. Tá? Ele que já tocou com músicos maravilhosos e bateristas, nem se fala, mas esse álbum aqui é que eu recomendo. Então, do Chick Corea, My Spanish Heart. O próximo tecladista é um tecladista também que eu já falei dele aqui, e o álbum que eu estou recomendando aqui é um álbum que talvez não seja muito conhecido. O nome desse tecladista é Jan Hammer.
né, que é o tecladista que ficou bastante conhecido pelos trabalhos com a Sarah Vaughan. E ele trabalhou com a Sarah Vaughan e também ele fez aquelas trilhas muito conhecidas do Miami Vice. Eu falei lá um pouco disso no vídeo do Mahavishnu Orchestra, né, do Miami Vice, e também um Tira da Pesada, que é uma música que todo mundo conhece. Então esse cara é muito conhecido, é muito mais conhecido do que a gente pensa, né, pela música dele, né? Esse álbum aqui, ele se chama Early Years, que é os primeiros dias, né? Que é uma síntese dos primeiros álbuns dele, que são pouco conhecidos no Brasil, né? E por isso que eu recomendo esse álbum aqui, que talvez seja um pouco mais conhecido, porque eles fazem mais fácil de conhecer. Eles fazem tipo uma coletânea do que de melhor tem nos álbuns do Jan Hammer. Eu ressalto daqui, o primeiro álbum dele é muito bom. Normalmente isso acontece com primeiros álbuns de diversos artistas, né? Que é como uma explosão do que aquele artista quer dizer de uma forma distintiva, né? Uma forma singular daquele artista, né? Então o primeiro álbum do Jan Hammer se chama The First 7 Days, os primeiros 7 dias, né? Um pouco a referência ao Gênesis. A música que abre esse álbum aqui é The Seventh Day, né? O sétimo dia, que é uma música também conhecida para aqueles que curtem som, porque é uma música que ele costumava colocar nos shows naquela formação que ele fez com Jeff Beck, porque ele também, depois de ter tocado no Mahavishnu Orchestra, ele fez produziu e tocou em alguns álbuns do Jeff Beck e que fez coisas impressionantes ali, como Truth, por exemplo, e tem também um álbum que é o ao vivo, Jeff Beck com Jan Hammer Band. Esse álbum eu recomendo muito também, não é um álbum solo do Jan Hammer, por isso que não está nesse vídeo, tá? Mas lá, o começo do show daquele álbum, que inclusive é um álbum bem interessante, porque é uma experiência de quadrafônica, né, de divisão quadrafônica, que só consegue perceber tendo um sistema específico para escutar aquele álbum, mas é um álbum relativamente conhecido. Então ele toca, na abertura do show, ele toca essa música, The Seventh Day, que é muito interessante, com sintetizadores analógicos. Eu tive a oportunidade de escutar o Adam Holtzman, né, que é um discípulo dele e do Chick Corea, tocando no Frankfurt Messe, que é uma das principais feiras de música do mundo, no stand da Moog, o Adam Holtzman tocando esse som, esse Seventh Day. Eu não acreditei quando escutei, porque esses caras fazem tudo aquilo com 2, 3 Moogs, né? Então o som que ele tirou ali é impressionante. Escutem isso, The Seventh Day do Jan Hammer, tanto naquela versão lá do álbum do Jeff Beck e Jan Hammer Band, quanto dos álbuns solo, né? Tem várias outras que são legais aqui, Plants and Trees e The Animals. Eu acho mais legal mesmo esse primeiro álbum solo do Jan Hammer. O próximo artista que eu gostaria de falar para vocês é o George Duke. O George Duke tocou com Frank Zappa, tocou também com Cannonball Adderley, tá? Que é esse famoso saxofonista que há tempos já é faleceu ali no meados dos anos 70, e o George Duke, ele, inclusive com o Cannonball Adderley, eu recomendo vocês ouvirem um álbum ao vivo chamado Black Messiah, tá? Pra gente ver um George Duke que é um George Duke roots no jazz mesmo, né? Então é um cara que tocou, imagina, ele substituiu o Joey Zawinul na banda do Cannonball Adderley, tá? Falei para vocês que o vídeo de hoje ia ser legal. Estou falando aqui com gente ou que conhece muito de som, ou que certamente vai ficar curiosa sobre todas essas coisas que eu estou falando, tá? Bem, do George Duke, muita coisa é boa naturalmente, mas eu ressaltaria, como eu fiz com o Chick Corea, 2 álbuns, tá? O primeiro deles, porque o George Duke, pessoal, vou dizer isso aqui, ó, e tô desafiando, o George Duke é o melhor tecladista de funk do planeta Terra. Ele faleceu agora há poucos anos, tá? Não tem melhor cara que esse. O Billy Coleman mesmo falou.
Olha, os melhores tecladistas com que eu já trabalhei, Chick Corea, né? E o segundo, mas no funk não tem quem bata, o George Duke. Esse cara, ele é impressionante. Junto com o Ian Hammer, o George Duke foi o cara que desenvolveu esse sistema de imitar guitarra com teclado analógico, né? Então eles dois ali é que desenvolveram essa questão que hoje a gente escuta aí, James Johansson, né? Escutamos Jordan Rudess e tantos outros, né? Vitaly Kuprij fazendo o neoclássico, então fazendo aquelas coisas que é quase imitando uma guitarra, um pouquinho timbre também, colocando compressão no teclado. Mas quem começou com isso foi o George Duke e o Ian Hammer. Não teve, antes deles não teve quem fez isso. É impressionante, né? Um pouco também o Patrick Moraz nisso. Esse álbum aqui ele é bem funk, tá? Reach for It. Reach for It. É um álbum bem de black music, vale demais a pena, muito influenciado pelo jazz, mas é um álbum universal também, tá? É um álbum universal, um álbum de 1976. Agora, se vocês me perguntassem, e eu andei escutando esses álbuns para fazer esse vídeo, né? Pá, mas qual é o melhor álbum do George Duke? Eu diria para vocês, e a gente vai cair mais uma vez naquele caso, é esse aqui, Brazilian Love Affair. É um caso de amor que ele teve com o Brasil. 1979. Esse álbum aqui tem a participação de vários músicos brasileiros, né? Então aqui tem a Simone, a cantora brasileira, Ayrton Moreira, Raul de Souza, o famoso trombonista, né? Que tocou muito com o George Duke, e Flora Purim, né? E Milton Nascimento faz parte desse álbum aqui também, tá? Por sinal, ele toca Cravo e Canela numa versão maravilhosa. Então eu recomendo para vocês. Aqui está outro tecladista, então, de todos que eu falei. Keith Emerson, Chick Corea, o próprio Rick Wakeman também. Eu já falei nos álbuns aqui, que ele, no álbum dele, Rhapsodies, que é um álbum que não entrou na minha análise, que eu não acho um álbum tão legal, mas a primeira música é Pedra da Gávea, né? Então não preciso dizer mais muito que isso. Mas também, se vocês observarem bem, ali no Journey to the Center of the Earth, vocês vão ver que tem um sambinha ali, né? Tem um sambinha que ele puxa um sambinha com clavinete, e então já estava antes essa vibe dele, né? Daqui a pouquinho eu devo falar um pouco mais na perspectiva do Patrick Moraz, tá? Mas esse álbum aqui, então, pessoal, Brazilian Love Affair, né? É mais um tributo, acho eu que não é muito conhecido de vocês isso. Tecladistas ou músicos, escutem esse álbum, né? Escutem o George Duke. Aqui está um George Duke tocando com Zappa, é aquela maravilha, né? Ele canta também, que é interessante, toca diferentes estilos, então cantando com Zappa, tocando com Zappa era uma maravilha, tocando com Cannonball Adderley também, piano Fender Rhodes ou piano acústico. E aqui então, experimentando com vários diferentes sintetizadores e com um virtuosismo, mas aquele virtuosismo natural, né? Aquele virtuosismo resultante de uma força da natureza, uma força musical, né? Recomendo para vocês. O meu próximo tecladista, e eu estou indo seguindo aqui um pouquinho, como vocês estão percebendo, uma linha temporal. O meu próximo tecladista é um cara que faleceu há pouco tempo, né? Chama-se Lyle Mays, muito conhecido, inclusive está na capa desse álbum aqui, tecladista do Pat Metheny Group, né? Esse aqui é o primeiro álbum do Lyle Mays. Aqui está outro cara muito influenciado pela música brasileira, tá? Muito influenciado pela música do Toninho Horta, do Ivan Lins, e também, por que não dizer, até a música do Hermeto Pascoal, né? Por muitas áreas da música brasileira. Né? Mas esse álbum aqui, ele tem a pegada brasileira, já na primeira, que é a Highland Air, já tem uma pegada de música brasileira, mas é um álbum universal. Ele tem elementos de progressivo, e ele tem elementos de música clássica. É um álbum maravilhoso. Eu acho bem mais interessante, muito mais explosivo do que o segundo álbum dele, que é esse aqui, chamado Street Dreams.
né? Para vocês terem uma ideia, esse álbum aqui já é um álbum tipo com uma big band, é uma vibe diferente, e tem uma música chamada Chorinho, para vocês verem o tributo que esses caras fazem a nós do Brasil, galera. Né? Esses caras, eles estão lá no centro, na barriga do dragão, e eles estão fazendo tributo à nossa música, aos nossos músicos, aos nossos compositores. Tá? Então, a minha recomendação aqui seria Lion Mays, o primeiro álbum dele. É auto-intitulado, não tem um nome específico esse primeiro álbum do Lion Mays. Bem, indo agora para uma outra área que talvez alguns conheçam, outros não conheçam tanto, esse tecladista japonês chamado Tomita. Do Tomita, eu acho que vocês têm que conhecer esses dois álbuns. Curioso aqui é a coincidência do Tomita fazer álbuns com temáticas parecidas com a do Keith Emerson. Eu não vejo muita relação. Quem é o Tomita? O Tomita é um japonês que fazia uma música com só ele tocando, não tem banda, tá ele aqui, ó. Tá? E com música analógica, mais ou menos como o Andy Carlos. Só que eu acho o Tomita bem mais legal que o Andy Carlos. Alguém pode dizer, não pode ser e tudo mais. Escutem o Tomita e depois a gente conversa. Esse álbum aqui é Mussorgsky, né? O Pictures at an Exhibition. E esse álbum aqui do Gustav Holst é Planets. A gente sabe que o Emerson Lake and Powell fez a música Mars, The Bringer of War. Mas esse álbum aqui, se vocês veem no comecinho, ele faz como se fosse uma nave partindo. Então liga as turbinas da nave, a nave parte. É impressionante tudo feito, por exemplo, com white noise no sintetizador. Ele faz é algo impressionante. O Tomita consegue aqui efeitos impressionantes. Eu tenho também do Tomita o Cosmos e o Triângulo das Bermudas, que ele faz ali Debussy, faz vários outros artistas. É maravilhoso, mas não é tão impressionante quanto esses dois. O que esse cara faz com a música do Mussorgsky aqui é algo impressionante. Então, se você quer escutar daqueles caras que experimentam com sintetizadores analógicos e sabem gravar e sabem sintetizar, escuta Isao Tomita. Isao Tomita é o nome desse gênio, tá? Bem, esse aqui vocês devem conhecer já bastante, o Vangelis. Por que eu escolho esse daqui, de um tecladista? Porque esse álbum aqui é de 76, ele entra naquela história do Yes, então se chama Albedo.39. Tá? Esse álbum aqui, na minha impressão, na minha história que eu crio, foi o álbum que colocou o Vangelis no Yes. Tá? Ele faz experimentos aqui realmente, é ele tocando todos os instrumentos, naturalmente, né? É um álbum tecladístico, não tem orquestra, como outros álbuns do Genesis, do Vangelis. E esse álbum aqui, ele tem uma pegada, inclusive, rock. Se vocês escutarem o lado B desse álbum, ele vai ter experimentações muito interessantes, tá? Se eu não me engano é o Free Fall, tá? Que tem experimentações muito interessantes com bateria solando doido, né? E ele tocando teclados analógicos e solando. Aí tu diz, a gente sabe que depois que o Rick Wakeman saiu do Yes, na pós Tales from Topographic Oceans, eles ficaram sem tecladista, e acabou ingressando o Patrick Moraz. Tá? E aqui talvez eu comece a falar um pouquinho de Patrick Moraz. Patrick Moraz, um outro tecladista que tem uma profunda influência da música brasileira, tá? Mas eu particularmente, eu não gosto de nenhum dos álbuns solo do Patrick Moraz, tenho muitos deles, mas não acho legal. O que eu acho mais legal aqui falando para vocês é o Windows of Time. Eu acho mais legal o álbum solo do Patrick Moraz, só para mencionar. Para mim, os melhores álbuns que o Patrick Moraz fez ou participou, e eu quero fazer um vídeo só sobre isso, é o do Refugee, o qual eu já falei aqui, num vídeo que está com quase 1000 visualizações agora. O Relayer, naturalmente, e o Flags. Né? Eu devo fazer um vídeo só sobre isso, mas o Story of I e etc. eu não acho tão interessantes. Tá?
2 álbuns para vocês escutarem, porque falam, e brasileiros, vocês não vão falar nada de brasileiros? Pessoal, os brasileiros são esses 2 aqui, ó. Os 2 primeiros álbuns do Eumir Deodato e o álbum Trem do Caipira do Egberto Gismonti. Querem escutar tecladistas brasileiros? Vão nestes caras, tá? Como o vídeo já está com tempo limite, eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu não falei aqui também do Jon Lord. Tá? O meu álbum favorito do Jon Lord é o Sarabande. Né? Eu não acho legais os outros álbuns dele. Também o Picture Within também é legal. Mas o que caracteriza esses álbuns, ou a maior parte dos álbuns do Jon Lord? São as orquestras, né? Não são álbuns tão tecladísticos. Né? O álbum mais tecladístico dele é o Sarabande, que é o melhor álbum dele. Mas eu não colocaria na lista assim, você tem que escutar o álbum desse tecladista aqui. Né? Mas obviamente fica aqui o registro desse extraordinário tecladista. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu devo fazer mais alguma coisa em comemoração a esses mais de 100 seguidores. Valeu, estamos juntos e até a próxima.